A China não divulgou uma atualização, divulgou um veredicto, sem coletiva de imprensa dramática, sem aviso prévio, sem momento de euforia encenado. Apenas um upload discreto, uma série de arquivos FITS, leituras fotônicas, posições astrométricas, fluxos de dados com registro de data e hora, inseridos em seus arquivos nacionais como documentos de rotina. Mas os cientistas que abriram esses arquivos não viram rotina. Eles viram a confirmação do cenário que astrônomos de todo o Ocidente esperavam nunca ter que enfrentar. As novas observações chinesas do Atlas de Três Olhos, registradas durante o mais suspeito apagão de 36 horas da astronomia ocidental, não apenas preenchem uma lacuna, como reescrevem toda a cronologia. Elas mostram um objeto interestelar brilhando quando não deveria, expandindo sua coma de maneiras que desafiam nossos modelos, desenvolvendo uma estrutura de cauda que contradiz leituras anteriores e se comportando com uma precisão que nenhum cometa natural deveria exibir. E o mais estranho é que nada no objeto mudou. E, no entanto, tudo mudou. Como se o Atlas da 3E não estivesse esperando pelo calor do Sol, estava esperando por nós, esperando por aquela brecha, esperando pelo momento em que apenas uma nação estaria observando. A descoberta da China não revela um novo mistério. Confirma aquele que temos negado, aquele que temíamos desde o início. Apagão. A cronologia é tudo. E a cronologia está errada. Em 1º de julho de 2025, o programa Atlas do Chile detectou o objeto que seria chamado de Atlas de Três Olhos, apenas o terceiro visitante interestelar confirmado na história da humanidade. Mas desde o momento em que os astrônomos calcularam sua órbita, algo parecia estranho. Não era apenas rápido, era rápido demais. Registrando velocidades heliocêntricas próximas a 209 mil km por hora, deslizando pelo sistema solar em uma trajetória que nunca pertenceu ao nosso Sol. Observatórios ocidentais investiram recursos em seu rastreamento. Hubble, JW, ST, VLT, Gemini, todos alinhados para construir um arco observacional contínuo. E então, precisamente quando o cometa atingiu a fase mais sensível de sua evolução, tudo ficou escuro. Não por acaso, mas por um cronograma de 36 horas. 5 grandes observatórios ocidentais, todos offline. Realinhamento de giroscópios, limpeza de espelhos, troca de instrumentos, priorização de reparos de missão, ciclos de manutenção alinhados com uma precisão assombrosa. E nessa pequena janela, uma fenda no tecido da astronomia global. O Atlas 3A deslizou perigosamente perto do brilho do Sol. O momento exato em que um cometa revela sua verdadeira estrutura através da emissão de gases, ativação de jatos, proporção de poeira e gás, expansão da coma, fraturas por tensão no núcleo, tudo aquilo em que nos baseamos para entender o que ele é. Um cometa natural não teria nada a esconder. Um cometa artificial teria tudo a revelar. O Ocidente fechou os olhos, a China não. Estações de alta altitude no Tibete, Qinghai e Yunnan permaneceram em pleno funcionamento durante o apagão. Sem ciclos de manutenção, sem conflitos de agendamento, sem troca de instrumentos. Os céus naquele hemisfério estavam escuros, estáveis e perfeitamente alinhados para o rastreamento contínuo. Enquanto os observatórios mais avançados da Terra dormiam, a China capturou ininterruptamente posições astrométricas, taxas de expansão da coma, morfologia da cauda, fotometria multifiltro, distribuições de tamanho de grãos de poeira, curvas de evolução do brilho, cada quadro com marcação de tempo com precisão de milissegundos, cada exposição alimentando sistemas de resfriamento operando sob o ar noturno abaixo de zero, cada arquivo FITS transmitido por meio de links redundantes de fibra óptica para servidores em Pequim e Nanjing. E o que eles registraram não era o que os cientistas ocidentais esperavam ver quando o apagão terminasse. A coma não apenas cresceu, como se expandiu em direção ao Sol. A cauda não surgiu do nada, ela se alongou a uma velocidade anormal. O brilho não apenas flutuou, ele aumentou em 0,3 magnitudes em apenas algumas horas. O perfil da poeira não apenas mudou, ele se deslocou em direção a grandes grãos de carboneto, inédito para um cometa com essa história química. A China não preencheu a lacuna, a China a expôs. Para entender o que a China descobriu, precisamos entender o que é a coma, um ralo de poeira e gás liberado quando um cometa desperta perto do Sol. Mas o telescópio Atlas não apenas despertou, ele reagiu, ele respondeu.
Ele se comunicou por meio de partículas. Desde meados de julho, o JWST e o SPHEREX já haviam detectado algo estranho. Uma coma dominada por dióxido de carbono, não por água. Uma assinatura que implica uma história térmica totalmente diferente de qualquer cometa originário do nosso sistema solar. Mas durante o apagão, quando a radiação solar atingiu o pico, a China observou o próprio sinal de eco do cometa. Um aumento de brilho, uma onda de expansão, um rearranjo estrutural da nuvem de poeira. Não era sublimação aleatória. Era um padrão. E para captar esse padrão, era preciso ter observadores no objeto a cada minuto que a China os tinha. O Ocidente não tinha. Quando o JWST e o VLT voltaram a funcionar, a série temporal estava interrompida. O cometa havia se movido 1,2 milhão de quilômetros, o suficiente para comprometer a reconstrução de qualquer modelo de alta resolução. Mas os dados da China reconstruíram tudo como se nada tivesse sido perdido. E quando os cientistas alinharam as leituras da coma, a conclusão foi simples. O visitante interestelar não estava se comportando como um cometa tentando sobreviver ao Sol. Estava se comportando como um objeto reagindo a ele. Esta parte da história não parece dramática, mas é. Cada fóton capturado pela China passou por detectores CCD resfriados a nitrogênio, sistemas de correção atmosférica, servidores redundantes em vácuo de alta altitude, verificação de checksum, alinhamento de metadados, usando a curva de luz Gaia DR3 e calibração cruzada com sequências Landau. Tudo isso enquanto observatórios ocidentais com espelhos 4 vezes maiores não registravam nada, e o resultado, a China criou a primeira sequência fotônica contínua de um cometa interestelar durante seu pico de ativação solar. Os dados mostraram alongamento da coma em direção ao Sol, brilho fotônico consistente com a ativação de jatos, proporções de poeira incompatíveis com a sublimação impulsionada pela água, um perfil de brilho do núcleo inconsistente com estimativas de tamanho tão baixas quanto 300 metros e precisão astrométrica que reduziu o erro orbital em um fator de 5. Isso não era apenas boa astronomia, era astronomia estratégica. E nessa estratégia, a China registrou o momento que a ciência ocidental perdeu. O momento em que 3 atlas revelaram sua verdadeira natureza. Quando os observatórios ocidentais voltaram a funcionar, o estrago já estava feito. Não ao cometa em si, mas à nossa compreensão dele. 36 horas inteiras sem dados durante a trajetória de um objeto interestelar em alta velocidade até o periélio não são uma lacuna, são uma ferida. Sem os registros da China, o Ocidente teria acordado às cegas para a assimetria repentina da coma, a estrutura do jato em direção ao Sol, o aumento repentino de brilho, a mudança de poeira para gás e as sutis alterações na trajetória. Mas a parte mais condenatória era que os modelos ocidentais, quando atualizados, não se alinhavam completamente com o comportamento natural dos cometas. A seção faltante da curva de luz deixava incertezas grandes demais para serem ignoradas. E todos os recálculos apontavam para a mesma conclusão. Seja lá o que for o 3E Atlas, ele não está se comportando como um cometa ejetado aleatoriamente de outra estrela. E o silêncio das agências ocidentais, NASA, ESA, NOAA, tornou-se ensurdecedor. Porque aquilo que eles não podiam negar, a China podia provar. Quando a China inseriu os arquivos do período de apagão no portal de levantamento astronômico do Observatório de Versalhes da China, astrônomos do mundo todo os viram antes de qualquer comentário oficial. Sem comunicado à imprensa, sem interpretação, apenas dados brutos, a forma mais honesta da verdade na ciência. Em 12 horas, o Centro de Planetas Menores recalculou a órbita. Instituições americanas baixaram os conjuntos de dados do FITS. Analistas europeus realizaram suas próprias fotometrias. A incerteza orbital caiu de 25 segundos de arco para 5. A trajetória hiperbólica do cometa foi confirmada com uma precisão sem precedentes. Mas a reviravolta mais estranha é esta: o alongamento da coma não foi um ruído aleatório. Era direcional, intencional, quase como um sinal, um padrão de resposta ativado pela radiação solar. O sinal de eco, menciona o documento, não era uma metáfora. Era literal. 3 atlas reagiam à luz solar como se soubessem que ela estava chegando. Após a fusão dos dados chineses e ocidentais, algo impossível aconteceu. As leituras espectrais do SPHEREX, o perfil de brilho do Hubble, a geometria da coma obtida pela fotometria BVR da China,
as posições astrométricas derivadas do Gaia-DR3, a distribuição de poeira modelada pela luz espalhada, as restrições de tamanho do núcleo, os recálculos orbitais, tudo alinhado em uma linha do tempo contínua e coerente, mostram um cometa com predominância de CO2, que não deveria se comportar como um cometa com curva de brilho inconsistente com sua história térmica. Uma estrutura de cauda que se deslocou durante os períodos de blackout. Um núcleo pequeno demais para produzir a coma observada por meios naturais. Uma proporção de poeira para gás muito fora da norma do sistema solar. Uma trajetória hiperbólica com precisão suspeita. Um objeto respondendo à ativação solar mais rapidamente do que a física prevê. Não se trata de uma rocha aleatória de outra estrela. Trata-se de um fenômeno. E a descoberta da China confirmou o que todos temiam. Não estávamos rastreando um cometa interestelar passivo. Estávamos rastreando um objeto interestelar ativo. As observações da China não alegam a existência de tecnologia alienígena. Elas não promovem teorias da conspiração. Eles não especulam. Simplesmente mostram a verdade que o Ocidente tentou evitar. 3 Atlas se comportou de maneira diferente quando apenas uma nação o observava. Brilhou quando ninguém mais conseguia medi-lo. Alterou a estrutura de sua cauda quando apenas um hemisfério o tinha sob vigilância. Expandiu sua coma em uma direção que contradiz os modelos naturais. Respondeu à luz solar de uma forma que parecia ativação, não derretimento. Produziu dados que se alinham perfeitamente demais para serem descartados como mera coincidência. O medo não era de que o cometa fosse perigoso. O medo era de que o cometa fosse deliberado, proposital, coerente, e a descoberta da China confirmou isso. Não se tratava apenas de um objeto interestelar. Era um evento interestelar. E seja lá o que 3 Atlas realmente seja, sabe como se esconder. E sabe quando não estamos olhando. No fim, não foram os telescópios que chocaram o mundo. Não foram as imagens, os picos de brilho ou a expansão impossível da coma. Foi o silêncio. O silêncio no Ocidente e os dados vindos do Oriente que o quebraram. Porque a China não apenas observou algo estranho. Eles observaram algo que o resto de nós não deveria ter visto. Algo que se insinuou na hora da escuridão como um sussurro. Mudou seu comportamento quando nenhum observatório ocidental estava observando. E então, emergiu do outro lado sem se parecer em nada com o objeto que pensávamos conhecer. Durante meses, os astrônomos insistiram que 3 Atlas era um cometa, um errante congelado vindo de outra estrela, nada mais. Mas os cometas não reagem seletivamente. Eles não mudam a direção de sua coma exatamente nas horas em que metade do planeta está às escuras. Elas não brilham sob demanda, não alteram seus perfis de poeira apenas quando observadas por uma única nação, e não imitam padrões de ativação no momento em que a radiação solar atinge o pico. A descoberta da China não gerou medo, ela o confirmou. Confirmou que o objeto que recebemos como um visitante interestelar inocente estava se comportando como algo consciente de quando estava sendo observado. Algo que respondia à energia solar, não derretendo, mas com precisão. Algo que estruturou sua cauda, remodelou sua coma e ajustou seu brilho como um mecanismo executando um conjunto de instruções escritas em algum lugar muito além do nosso Sol. O medo nunca foi que 3 Atlas colidissem com a Terra. O medo era que não fosse algo passivo, aleatório ou simplesmente à deriva, mas sim que estivesse fazendo algo e esperando o momento certo para fazê-lo. E quando esse momento chegou, a comunidade científica internacional estava às cegas, com exceção de uma nação. As medições da China reuniram as horas perdidas em uma linha do tempo contínua. E essa curva perfeita é a parte mais perturbadora. Porque quando você observa, o comportamento não é caótico. É coerente, proposital, como uma correção de trajetória, como uma sequência de ativação, como uma resposta. Cada padrão que o Ocidente não percebeu, a China captou. Cada dúvida que o Ocidente tentou descartar, a China confirmou. Cada medo que os cientistas sussurravam em particular agora se tornou o centro da discussão. Se o 3 Atlas se comporta de maneira diferente dependendo de quem está observando, então o que exatamente está nos observando? Porque é a isso que tudo se resume. Não são alienígenas, não é fantasia, não é Hollywood, mas algo muito mais simples e muito mais assustador. Estamos estudando um objeto que não se comporta como um objeto, ele se comporta como um sistema. Um objeto que não tem obrigação de se revelar para nós. Um objeto que usou a janela de escuridão para mostrar uma face diferente, uma estrutura diferente, uma verdade diferente. E apenas uma nação o viu pela primeira vez na astronomia moderna.
A humanidade está dividida não pela interpretação, mas pela informação. Uma nação detém o capítulo perdido, e o universo não está esperando que as outras a alcancem. Então agora, enquanto Three Atlas continua sua jornada silenciosa pelo sistema solar, à deriva, acelerando, remodelando-se sob a luz do nosso Sol, nos deparamos com uma verdade que não pode mais ser ignorada. Não detectamos apenas um objeto interestelar, detectamos uma intenção interestelar. Talvez passivo, talvez ancestral, talvez benigno, talvez algo completamente diferente, mas intencional, sem dúvida. E não importa qual seja a verdade, um fato se destaca acima de tudo. O universo está prestando atenção e acabou de provar que sabe quando nós não estamos. Se esta história te fez questionar o que realmente entrou em nosso sistema solar, não desvie o olhar agora. Inscreva-se para não perder as próximas novidades da China e agora da NASA. Ative as notificações, pois a próxima divulgação de dados pode mudar tudo o que pensamos saber. E conte para nós nos comentários, você acredita que o cometa Atlas III é apenas um cometa ou o primeiro sistema interestelar que a humanidade já testemunhou em movimento?